mais uma vez, Deus traz essa palavra ao meu coração. E eu quero começar lendo com você os versículos 1, 7 e 11. Vamos fazer dessa forma para a gente separar este salmo por tema, não é? Esse salmo aqui traz alguns temas para a gente meditar. E aí a gente vai meditar por tema. Salmo 46, versículos 1, 7 e 11 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 11 é uma reprise do versículo de número 7. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero começar falando para você que a desconfiança, ela paira no ar desta vida moderna que a gente tem agora, não é? Diante de tanta pirataria, falsidade ideológica, enganos, né? As pessoas estão sendo treinadas para desconfiar, não é? Hoje, nós estamos sendo treinados a desconfiar. Nós chegamos a um ponto em que a sociedade parte do princípio de que todos estão errados. E então nós precisamos provar a nossa honestidade quando fazemos qualquer negócio. Não é verdade? Antigamente, só a palavra era suficiente. Hoje, até quando a gente vai para o cartório registrar um acordo feito entre duas pessoas, uma compra, uma venda, uma troca, o que quer que seja, mesmo no cartório, depois de reconhecer a firma, a gente ainda fica desconfiado do negócio. Não é assim que acontece hoje? Por exemplo, a imagem de uma criança saltando para o colo do pai demonstra sua total entrega e confiança. Não é? Quando a criança salta de algum lugar para o colo do pai, é porque a criança, ela confia no pai, ela sabe que o pai vai pegá-la, não é? É confiança em alguém que conhece bem e que sabe que é maior e mais forte do que ela. E é por isso que a criança, ela não tem nenhuma dúvida de que ela será acolhida, abraçada pelo seu pai. Você já pensou nisso? É um exemplo muito simples, mas é algo que a gente consegue compreender com muita clareza. E este salmo, ele começa falando sobre refúgio. A pessoa que você mais confia sempre é a primeira que você procura. Quando você tem uma novidade, ou quando você tem um problema para contar, certamente você vai procurar alguém em quem você possa confiar. Não é isso? A forma, como eu posso dizer, a forma literária deste salmo traz um coro repetido nos versículos 7 e 11. E a palavra-chave, já iniciada no primeiro verso, é refúgio. Isso demonstra um plano de fuga, segundo a linguagem de guerra, não é? Isso demonstra um plano de fuga. E este plano de fuga trazia certa segurança aos guerreiros que lutavam com a confiança de vencer ou se abrigar caso fosse preciso. O salmista aqui declara que confia tanto em Deus que se refugia nele. É como diz o Salmo 91 e o versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus, aleluia. Se você precisar fugir para algum lugar, fuja para os braços do Pai. Vá para o refúgio dos braços do teu Pai. Nele você pode confiar. Quem confia em Deus se refugia nele. Aleluia. E olha aqui os versículos 2 e 3 do Salmo 46. Traz uma outra
Um outro tema para a gente meditar, versículos 2 e 3 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, esses 2 versículos aqui falam sobre não temer. Todas as pessoas têm medo de alguma coisa. Isso é muito natural, não é? O medo é uma arma, é como uma espada de 2 gumes. Se ele tiver um limite, ele se torna saudável. Mas se o medo for sem limite, descontrolado, ele se torna uma arma do inimigo para paralisar as nossas vidas. Quase sempre o medo é baseado numa mentira ou uma ilusão. Pense nisso. Esse temor, ele é ensinado de geração em geração, de modo que parece que já nascemos com medo. Só que não é verdade. Se não avisarmos uma criança de um perigo, ela não terá medo dele. Se você não disser para uma criança que o fogo queima, que a tomada dá choque, que o vidro corta, que a faca corta, ela não sabe, ela vai para cima daquilo. O que eu estou querendo dizer é que a gente não nasce com medo. Nós nos tornamos medrosos à medida que nós vamos conhecendo os perigos da vida. Talvez você já tenha passado por uma situação de medo, como por exemplo, escuro. Quando encontrou alguém, quando você encontrou alguém para fazer companhia, mas na sequência, você já começa a companhia dessa pessoa desconfiado, mas à medida que você vai convivendo, você ganha mais confiança. Porque você começa a conhecer aquela pessoa, você sabe que não está só. E não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Quem confia em Deus não tem medo, porque sabe que não está sozinho. É por isso que a palavra de Deus traz a expressão não temas. Para cada dia do nosso ano, a expressão não temas. Para quê, irmã? Para sabermos que não há por que temer. Quem confia em Deus não tem o que temer. E o Senhor está perguntando para você nesta tarde, por que então você está com medo? Por que então você está paralisado pelo medo? Tem gente que tem medo do ontem, tem gente que tem medo do hoje, tem gente que já tem medo do amanhã. É tanto medo que a pessoa sente medo em todos os tempos da vida. No passado, no futuro, no presente. O Senhor está falando para você, está falando para mim, dizendo: se você de fato confia em mim, não tem por que você sentir medo. Aleluia. Olha aqui o versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Oh, aleluia. Este versículo de número 4 fala sobre alegria. É outra característica de quem confia em Deus. O que é, irmã? A alegria. Porque uma pessoa que confia em Deus, ela pode estar no meio de um vento, de um furacão, de uma tempestade. Ela pode estar num redemoinho de problemas, mas você vê nela e nele alegria. Ela está sempre alegre, ele está sempre alegre. Já a pessoa que não confia em Deus, ela é tomada pelo medo, é tomado pelo medo. E quando você olha para ele ou para ela, você vê aquele semblante abatido, de tristeza, de entrega, de desânimo. Uma pessoa que não tem esta confiança vive triste, assombrada pelo mundo. Já quem confia em Deus está sempre alegre, mesmo no meio das dificuldades. Com certeza,
Com certeza você conhece pessoas que enfrentam muitas lutas, como problemas de saúde graves, cuidando de parentes acamados. E mesmo assim essas pessoas vivem sorridentes porque elas confiam em Deus. Escuta isso, minha irmã, meu irmão. Nunca deixe o mundo roubar essa alegria que é em você, porque este é um fruto, é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo na vida da gente, é a alegria. Quem não tem esta confiança vive desanimado, fraco, abatido. Mas disse Neemias ao povo no capítulo 8 e o versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Quem confia em Deus tem alegria. Olha outra coisa que a gente aprende nesse salmo, está nos versículos 5 e 6. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Oh, aleluia! Dá para você dar muita glória só em meditar nos versos do Salmo 46. Esse salmo, esses versículos 5 e 6 fala sobre firmeza. Eu acho que você já parou para pensar que o ser humano, ele é muito vulnerável, incoerente, contraditório, sabe? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. As pessoas se tornam frágeis e volúveis a cada dia mais. E por que isso? É por causa da massificação da sociedade, onde os valores estão se tornando passageiros. Antes, a gente aprendia uma coisa com a bisavó, que passava para a avó, que passava para os nossos pais, que passava para os filhos. E se ouvia na família toda, ah não, porque minha bisavó fazia assim, não, porque minha avó fazia assim, não, porque lá na casa dos meus pais era assim. Hoje não. Hoje não. As pessoas estão desprezando os valores dos nossos antepassados para abraçar essas ideologias, essas culturas, essas coisas que o mundo moderno está lançando para elas. É uma vida livre de compromisso. É pregada pelo mundo como uma alternativa de vida moderna. Ah, não, nasci para ser livre. Sabe? Meu Deus. Existem até pessoas que são imprevisíveis. Você nunca sabe como é que ela pode reagir diante das situações. Tem gente que vive em fases da lua. Um dia tá bem, outro dia tá mal. Um dia te abraça, outro dia quer te matar. Mudam de endereço, de emprego, de curso, de roupa, de opinião. E o mesmo acontece no relacionamento e, consequentemente, não se firmam mais em igreja nenhuma. O resultado de tudo isso está aumentando, sabe? Está no aumento dos vícios, das doenças emocionais. Cada vez mais as pessoas são controladas pelo álcool, pelas drogas, pelos medicamentos, por psiquiatras, psicólogos. Muitas pessoas precisam tomar remédio para dormir e depois para ter disposição, para ficar acordado. E embora a ansiedade seja o mal do século, Jesus já previa isto. Ele deu a sua receita como um especialista, baseado na confiança em um Deus que é superior a tudo isso que nós vivemos. Jesus deu uma lição enorme no capítulo 6 de Mateus, falando sobre a ansiedade, sobre a solicitude da vida. Porque quando confiamos em Deus, nós sabemos que embora tudo possa ser abalado, o nosso Deus é mais forte. Quando confiamos nele, a nossa fé se fortalece, porque quem confia em Deus tem firmeza. Não é vulnerável. Não muda de postura por causa dos problemas, por causa das circunstâncias.
Não muda de postura, não muda de convicção por causa desses invencionismos, modernismos que têm surgido ultimamente. Ah, não, porque hoje as coisas estão diferentes. Tem gente que é vulnerável demais, esquece o que aprendeu lá atrás. Mas quem confia em Deus permanece firme. Agora esse salmo também fala de gratidão, versículo 8. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações, ou em outra versão vai dizer, desolações tem feito na terra. Aqui o salmista, ele demonstra tanta confiança em Deus, que convida as pessoas para vir ver o que Deus está fazendo. Aleluia. É por isso que nós precisamos reconhecer o poder de Deus, testemunhar as suas maravilhas em nossas vidas. Isso é ser grato por tudo que o Senhor faz por nós. É verdade, a ingratidão se tornou algo natural no ser humano. As pessoas se esquecem dos benefícios que recebem, mas elas se lembram de cada detalhe que ficou faltando. Elas se esquecem que um dia você estendeu a mão, mas ela se lembra de algum deslize que você causar com elas. Que às vezes nem é deslize. Ela que julgou que você errou. Ela que julgou que você faltou. Você estende a mão a vida inteira. No dia que você dá um não, ela esquece a vida inteira que você estendeu a mão ou as vezes que você ajudou. Não é isso? É ingratidão. Se esperarmos reconhecimento daquilo que nós fazemos, estamos frustrados e desanimados. A gratidão é uma característica da confiança em Deus, porque quem tem esta convicção sempre se lembra de tudo que Deus fez em sua vida, sempre se lembra do que as pessoas fez na sua vida, por mais que hoje elas não possam mais fazer, por mais que hoje elas se neguem a estender a mão, mas ontem elas fizeram. Não é isso? É como a letra do hino que diz assim, que eu gosto muito, o hino da harpa 561, se eu não estou enganada. Conta as bênçãos, dize quantas são. Nós podemos reconhecer, nós devemos reconhecer as inúmeras maravilhas de Deus, ao ponto de que, como diz o Salmo 139, o verso 18, se nós contássemos, excedem os grãos de areia. E o salmista diz, contaria, sem jamais chegar ao fim. As pessoas se revoltam com Deus porque um dia ele diz não. Mas se esquecem de uma vida inteira que Deus disse sim. Irmãos, agradecer a Deus aumenta a nossa fé, porque nós não esquecemos o que faz pelas nossas vidas. Quem confia em Deus tem um coração grato. Aleluia! Para terminar, versículo de número 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo ou da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aqui o salmista descreve esse verso como o fim de uma guerra. Se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam apenas guardadas. Mas as armas, elas podem ser destruídas, porque não vai mais precisar se defender, porque a paz já está garantida. Observe aqui que a desconfiança traz perturbação e problemas. O perigo da violência nas cidades faz com que as casas se tornem verdadeiras prisões de segurança máxima. Hoje as pessoas de bem ficam dentro de casa presas. E as pessoas do mal é que andam soltas pelas ruas. Mesmo assim, quanto mais riqueza uma pessoa tem, menos sossego ela consegue ter. Sabe por quê? Porque vive desconfiada de que algo ruim possa acontecer. Tem medo de ser assaltado, tem medo de ser assaltada, tem medo de ser sequestrado, tem medo de ser sequestrada. Porém, quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos nos armar contra os outros.
Nós podemos nos desarmar para viver em paz com Deus e com o próximo. Mesmo no meio das dificuldades, nós podemos dizer que temos a paz do Senhor, que é maior do que qualquer outra paz passageira desse mundo. Porque quem confia em Deus tem paz no seu coração. E eu finalizo citando o versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Oh, aleluia. Esse versículo fala sobre tranquilidade. O psicólogo Augusto Cury, ele ficou conhecido no mundo todo com a sua teoria do spa. Qual é essa teoria, irmã? É a teoria da síndrome do pensamento acelerado. Segundo ele, o mundo moderno tem sobrecarregado a nossa mente de informações, de maneira que o nosso pensamento é mais acelerado que o normal. E isso gera várias doenças psíquicas e emocionais, além de sintomas como a falta de concentração, insônia. Eu posso dizer que eu sofro dessa síndrome. Eu estou fazendo uma coisa agora, daqui a pouco eu estou pensando outra coisa, aí eu estou orando, daqui a pouco vem aquele pensamento de outra coisa que eu tenho que resolver, daqui a pouco eu percebo que eu já estou no pensamento, já interrompi minha oração, digo, Jesus me perdoa e volto para a oração. Estou lendo a Bíblia, daqui a pouco meu pensamento puxa uma coisa que eu tinha que fazer, eu estou lá pensando no que eu tinha que fazer, aí daqui a pouco eu volto para a Bíblia, digo, meu Deus, que provação, que luta. É a síndrome do pensamento acelerado. O ser humano, irmãos, ele não foi criado para viver sob constante pressão como nos dias atuais. Nós já estamos com os compromissos agendados, contas para pagar no próximo ano, sendo que Jesus disse em Mateus 27, nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Mesmo assim, nós vivemos ansiosos pelo que vai acontecer daqui a 3 meses, daqui a 1 ano. Mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que passamos por tempestades, mas temos um Deus que é muito maior. E Ele pode apenas com uma palavra trazer a bonança. Oh, meu Deus! Procure acalmar o seu coração em oração na presença de Deus para receber essa tranquilidade, essa paz, essa quietude que só Deus pode te dar. Porque quem confia em Deus tem tranquilidade. Eu concluo essa palavra dizendo a você que muitas pessoas dizem, sabe, sem pensar, que confiam em Deus. Mas nas horas difíceis se desesperam. Aprenda isso aqui. Aprenda a confiar mais em Deus. É preciso. Aprenda a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. Não temer, sabendo que não estamos sozinhos. Busque a alegria do Senhor para te fortalecer. Se firme na rocha que é Jesus. Seja grato por tudo que Deus faz em sua vida. Sinta a paz que vem de Deus para o nosso coração. E fique tranquilo. Descanse no Senhor. Procure confiar mais em Deus. Guarde essa palavra no seu coração, reflita. Deus tem muito mais para fazer na tua vida e na tua história. A tua falta de confiança só atrapalha o que Deus tem para fazer. Descansa no Senhor.